Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então fazer uma leitura para nos harmonizarmos. Faça tudo com amor. Tudo que é feito sem amor sai mal feito e tende à destruição. Só o amor constrói obras eternas e penetra profundamente o coração da humanidade, porque só o amor é positivo. Tudo que não é amor é negativo. Faça tudo com amor, porque o próprio Deus é amor. Quando as criaturas fizerem tudo com amor, saberão que é a saúde e a felicidade. Vamos estudar com amor, então. Então vamos fazer nossa prece e vamos rogar então a Deus, nosso Pai, através de sua misericórdia, por estarmos aqui aprendendo, revivendo os ensinamentos da doutrina espírita, estudando essas escrituras sagradas, que possamos refleti-las, ter um bom aprendizado, que os nossos familiares, que o nosso mentor possam nos inspirar nessa noite, nos intuir daquilo que já temos de bagagem sobre esse estudo, e que possamos ter um ótimo estudo nesta noite, que a paz do Senhor esteja conosco aqui neste ambiente, iluminando, abençoando a todos nós, e que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos que irão acompanhar nos seus lares. E assim, Senhor, junto com esta família amada, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, damos início então às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então paramos aonde? 3:14? Porque eu marquei aqui pelo menos. 14? É. Então vamos ver. Estamos no capítulo 3 ainda. No capítulo 3. Então o capítulo 3 nós estamos estudando o exílio, né? O exílio lá do Jardim do Éden, lá, por causa da escolha de Eva, que escolheu, através do seu livre-arbítrio, escolheu a proposta da serpente. É isso? Era isso, né? Então vamos ver no 14, a gente chegou a ler o 14? Ou não? Acho que sim. Ah, tá, sim, aqui a gente chegou a estudar, né? Que ela vai rastejar, né? Por ser um espírito que só tem os propósitos materialistas e terrenos, da ambição, né? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, ou seja, todos os vícios terrenos. Ela então vai rastejar sobre o ventre e comerás poeira todos os dias da vida. Era isso que a gente tinha refletido, né? Então vamos para o 15, então. No 15 diz assim, ó, porém ódio entre ti e a mulher, e entre sua semente e a semente dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse aqui complicou, hein? Esse aqui complicou. Vamos ver aqui o que tem aqui. Aqui o Severino diz assim, ó, a semente da mulher é a raça humana, e que por extensão é o Messias, que é o filho do homem. A semente da serpente representa o mal e a oposição que pode surgir no homem que não segue os ensinamentos divinos do Messias, o Cristo. Ó, aqui nos deu uma boa luz, hein? Nos deu uma boa dica aqui, hein? Né? Então aqui eu porei ódio entre ti e a mulher, e entre sua semente e a semente dela. Então porém ódio entre ti quem? Estava se referindo quem? A serpente, né? Era, né? Porém ódio entre ti e a mulher, entre os dois que estavam ali
É a serpente fazendo a proposta para Eva, né? Para a mulher. E aí então ele diz: porém ódio entre ti e a mulher, porque a proposta era uma proposta de vícios, né? De ódio, de equívocos ali, né? E entre sua serpente e a semente dela. Não, aqui porém ódio entre ti e a mulher. Daí depois diz: e entre sua semente. E entre sua semente e a semente dela, entendi, serpente. E esta te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui também eu tinha mandado dos estudos do Honório, daí ele estava se referindo a essa parte da cabeça da cobra, porque como essa serpente ela vai se rastejar, qual é que é o objetivo dela? Ela vai sempre nos ferir nos calcanhares. Lembra do calcanhar de Aquiles? Todos nós temos, cada um de nós temos nosso calcanhar de Aquiles. E o nosso calcanhar, cada um vai ter tipo assim um ponto fraco, vamos dizer assim, que é o calcanhar de Aquiles era um ponto fraco que tinha, né? Nessa história aí do Aquiles, né? E aí então, como a serpente vai rastejar, ela vai sempre atacar nas bases, porque ela não consegue atacar no alto. E isso no sentido espiritual, o que a gente pode dizer sobre isso? Ela vai sempre atacar sorrateira por as partes inferiores, ou seja, espíritos também inferiores, né? Pessoas que têm sentimentos inferiores, ela ataca. E vai atacar no calcanhar, que é o nosso ponto fraco. Entenderam? E ela nunca vai conseguir atacar a cabeça, porque a cabeça está no superior, né? Os espíritos superiores, aqueles que estão no nível acima, já passaram a inferioridade, ela não tem como atacar. Ela vai pegar sempre as bases, as inferioridades. E aqui diz que a gente tem que... Nós devemos então, quando a gente sobrepor essa proposta da serpente, praticando então as virtudes, combatendo os nossos vícios, nós vamos então esmagar a cabeça da serpente. A gente esmaga a cabeça, ou seja, esmaga as ideias, né? Seria as más inclinações, né? Que nem a gente tem essa... Por exemplo, às vezes a pessoa que é egoísta, a serpente vai atacar naquele teu maior ponto fraco. Por isso que a gente deve analisar quais são os meus vícios, o que eu tenho que combater mais. Eu sou muito vaidoso, sou muito orgulhoso, muito egoísta, o que eu tenho que atacar mais, né? Esse vício. E aí então ela vai ali, né? Naquele calcanhar de Aquiles, nosso maior ponto fraco, ela vai nos atacar sorrateiramente. E se nós deixar, ela nos derruba, né? A gente aceitou a proposta, mas, ou seja, vejo que ela não vai criar nada em nós. E isso tem tudo a ver com os estudos da obsessão, né? Que a gente já estudou. Os obsessores nunca vão criar nada em nós, eles vão usar daquilo que a gente tem. E daquilo que a gente tem, os nossos pontos fracos, eles vão analisar. E vão atacar. Mas, aquele ali gosta, ponto fraco dele é isso, vamos atacar naquilo ali. E aí então o que vai entrar para nós, o que nos convida mais, que a gente aprende, né? Que os benfeitores nos ensinam, que Jesus nos ensina, né? Olhai, prestar atenção, Marcos 13:33, eu até não me esqueço, que ele fala 3 elementos. A maioria dos outros fala 2, né? O orar e o vigiar, mas eu gosto do Marcos, que ele diz olhar primeiro, prestar atenção, depois o vigiar os pensamentos e orar. Por último vem a oração, porque a gente tem que prestar atenção, ou seja, é tudo muito sutil também, né? Começa na sutileza das coisas, né? Vem aquelas propostas, aquelas ideias, teu celular tá com problema, fica em casa, pra que tu vai lá, tá frio? Fica tudo ali te convidando sutilmente, mas tá tão bom mesmo em casa, eu não vou ir no estudo.
já estou irritado, já me irritei com essa... Então essa irritação, ou seja, tu já abriu a brecha. Tu abriu a brecha, a serpente, pá, pegou. É aí que é o negócio. Entendeu? Serpente igual. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse 15? Ou é isso aí mesmo? Porque senão tá com pouco, a gente não pode assim embolar também, né? Fica tudo Nós numa temos que coisa, entrar vai numa entrar. mesma sintonia, no mesmo consenso da ideia, né? Claro que nós podemos estar, de repente um pensa uma coisa, o outro, mas não concordei com ele, nós vamos chegar a uma ideia ali que, essa ideia aí tá, né? Vamos ver aqui nela o que tem aqui. Aqui do 15, no 15. Aqui ela diz assim, aqui tem um comentário, vamos ver também os comentários da benfeitora da Cecília, que ela diz, a Igreja Católica interpreta este versículo 15, com relação a Jesus, mais uma coisa para nós, que esmagou as forças do mal, com a sua lealdade a Deus e com relação a Maria. O Severino comentou ali, né? Nos ensinamentos de Jesus, né? Então ele esmaga as forças do mal. E com relação a Maria, a mãe da humanidade, que esmagou a serpente com a sua divindade, mostrando que a mulher tem força para dominar a serpente da imperfeição. Ou seja, nós temos ali elementos psíquicos que a gente já comentou que não são figuras, não são humanas, né? Não são personagens ali, são figuras psíquicas, né? A Eva, a serpente. Então a Eva, ela aceita a proposta do mal, né? Mas aqui ela traz para nós também que a mãe de Jesus, Maria, ou seja, ela no caso é a Eva sublimada, entendeu? Vamos dizer assim, da parte das mulheres, ou seja, o modelo de mulher para a humanidade é a mãe de Jesus. Então a gente pode dizer, as mulheres podem se inspirar nela, né? Se espelhar nela. E temos Jesus também, que é o Filho de Deus, né? O Filho de Maria também, por parte, né, de concepção natural ali. Tem ele como nosso modelo e guia para a humanidade. Então temos esses dois elementos, né? Vamos ver o que ela diz aqui. Na Igreja Católica encontramos algumas imagens de Maria esmagando uma serpente, A mulher com M maiúsculo, olha só, com M maiúsculo, até parece o Alírio. Há muito já dominou a serpente, da fraqueza, e caminha lado a lado ao homem. Agora, se ela deseja apenas continuar como fêmea, será esmagada pelo macho no decorrer de sua existência. Viu? Então aqui ela traz esses elementos, Porque como é que nós vamos conseguir esmagar a cabeça da serpente? A gente precisa de elementos que a gente comentou, né? E que elemento, quem que pode servir de exemplo para nós ter esses elementos? Jesus. O nosso guia e modelo da humanidade, Jesus. Como a benfeitora diz aqui, Jesus esmagou as forças do mal. Ou seja, ele esmaga a cabeça, como está aqui, né? E nós também somos convidados a aprender com ele, como aprendizes que somos, e também fazer o mesmo, combater as forças do mal. Nunca através da violência, né? Jamais vamos interpretar isso aqui como violência, mas sim como uma força para combater nossas más inclinações e praticando bem, né? As virtudes, cumprindo as leis de Deus, que é o nosso objetivo. Tranquilo, gente? Então vamos para o 16. No 16 diz assim, e para a mulher disse, multiplicarei o sofrimento de tua gravidez, e com dores terás filhos, e terás desejo ardente do teu esposo, e ele te dominará.
Essa aqui fala, papá, as mulheres têm sofrimento no parto e tudo mais, dores terríveis, né? Aí ele diz aqui agora, por isso que as mulheres, será que é por isso que as mulheres sofrem? Aqui? A gente pode dizer assim que aqui a gente tem essas dores, já sendo que no mundo já mais evoluído, já não vai ter mais essas dores, sofrimento que tem aqui, né? Mas hoje a gente pode dizer assim que a humanidade, ela sofre no geral uma dor de parto. A humanidade no geral, ela sofre, todo mundo sofre uma dor de parto. Não é o que a gente vê na humanidade de hoje, um sofrimento, né? Todo mundo se desviando do caminho. Mas acontece o seguinte, o que acontece depois que a mulher sofre ali? Ela passa aquele período, né, de dores, mas depois que passa aquilo não vem a alegria, a felicidade de ver aquele ser, né, que veio através dela. Ou seja, então a humanidade passa por esse momento, mas isso é transitório. Então, passando essa dificuldade que estamos enfrentando, quando chegar o mundo de regeneração, nós vamos dar uma respirada aliviada. Ah, graças a Deus. Então a gente pode também interpretar por aí também, né? Vamos ver aqui, eu vou ler aqui esse aqui do Severino. Vemos nesse versículo apenas o que seria uma justificativa para o que é natural, a dor do parto. Dor que não é apenas característica da mulher, na espécie humana, mas de toda a fêmea e de qualquer espécie animal que sente dor no parto. A ciência hoje praticamente já eliminou a dor e o sofrimento do parto. Eu não sabia disso. Portanto, a dor do parto não representa um castigo ou punição, embora com este versículo bíblico muitos queiram justificá-la. O verdadeiro significado do versículo refere-se às dores morais que os filhos podem trazer aos pais. O fruto da gravidez pode trazer muitas dores e sofrimentos para a família como um todo. A partir daquele ato da mulher, foi plantada na humanidade a colheita por todos os nossos atos praticados, tendo como origem a nossa desobediência. Então teve, olha, sem querer, querendo, mas teve tudo a ver com o que a gente comentou agora, né? Então isso tudo gerou essa dor de parto que está acontecendo com toda a humanidade. Quem não tem dor de parto é quem tem dinheiro. Aí tem que pagar bem caro para não sofrer. Não ter dor. Mas no natural vai sofrer, né? Ainda. Vai ganhar no SUS para ver. Então aqui ele se refere a isso, a essa dor que nós estamos enfrentando nesse período, nesse momento. Mas que isso é transitório. E isso também mostrando para nós realmente, né, na hora que a mulher está tendo o parto, tem esse sofrimento, mas depois vem a luz, não vem? Vem a luz, vem a alegria. Então isso é a mesma coisa que vai funcionar com a gente. Que isso aqui está em sintonia lá com o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. E lá no Apocalipse fala sobre isso. Sobre essa dor de parto que nós estamos vivendo agora. Mas que ela vai passar essa dor. Vai vir a luz, né? O alívio. Tem algum comentário vocês aí sobre isso? Aqui diz, ó, bem pouquinho. O castigo da mulher seria o oposto do prazer para ela, que ela procurou. Ela conheceria a dor no parto, que é bem diferente do novo tipo de vida que ela tentou alcançar pela desobediência. Igualmente, a futura ligação de seu desejo ao seu marido era a repreensão de sua decisão de buscar independência. Ela sempre seria dependente dele. E outra coisa que a gente estuda também, que já estudamos, é no sentido assim, lembra que a gente comentou sobre aquele que não pratica as virtudes, não cumpre as leis divinas, o que vai vir bater na nossa porta? Vai vir esse orador, não vai vir? Vai vir, para todos. Depois vem a senhora sofrimento, nos convidando ao amor, eu não quero. Então foi isso que aconteceu com a Eva, gerando a infelicidade para a humanidade. Que hoje a gente vive uma infelicidade.
por causa desse equívoco que aconteceu. Essa proposta de ter aceitado a proposta da serpente. Não é, gente? Quer comentar alguma coisa? Aqui ele fala, achei diferente ali, que ele fala a diferença do Novo Testamento no trecho de Gálatas 3:28. Paulo vai além da conduta sugerida no relato de Gênesis. Ele faz homem e mulher serem iguais em Cristo e, como se tivesse afirmado, em Cristo foi advogada toda essa penalidade. Eu acho que até pela parte transitória, né, que nós temos das reencarnações, né, a dor seria também uma parte de conhecimento, como ele fala ali antes do homem, da mulher ser dependente, né, que não sei, por exemplo, que ele fala mais nessa questão de ser dependente, né, é uma parte transitória, né, porque essa dor do parto, não sei se a gente poderia entender também como uma reencarnação onde poderia mudar, né. Então, por exemplo, o homem poderia ser uma pessoa mais rígida numa encarnação, vir novamente, né, ter essa luz de novo e vir com uma pessoa... Bom, também é outra ideia, né? Por exemplo, alguém que cometeu alguma falta, né, com essas dores do parto seria, você vai experimentar agora para ver, aprender, né, como seria. Porque ele viveu em trevas, mas aí se equivocou, né? Ele não cumpriu as virtudes. Ele praticou seus vícios e sofreu, né? Teve sofrimento e tudo mais, mas só que nós, através que a gente já comentou, através da misericórdia divina, que seria um perdão simbólico divino, que nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance, né? De fazer com que brilhe a nossa luz, né? O convite é sempre esse, né? Que Jesus é o nosso mestre. Ele deixou todas as diretrizes ali para a gente poder seguir isso, né? Essa conduta. Então, ou seja, todos de nós, aqueles que não seguem essa conduta, ele vai, consequentemente, ele vai estar em trevas. Vai haver o sofrimento, né? A dor, o sofrimento vai gerar uma infelicidade. Porque muitos acham assim, mas eu estou bem, eu ganho super bem, não me incomodo com ninguém, com nada, mas vive aquela vida somente material. Ele vai ter ele está vivendo uma ilusão, na verdade. Que ele acha que está sendo feliz comprando as coisas do mundo, né? Mas as coisas do mundo não... Que valor tem as coisas do mundo? Não tem valor nenhum, né? As coisas materiais, no caso, né? O que tem valor mesmo para nós? O que nós vamos levar para o mundo espiritual? São as coisas que a gente fez de bom, de bem, né? As coisas boas que a gente fez. Isso que nós vai engrandecer, gente. Agora as coisas materiais, isso aí é tudo transitório, é tudo coisas para nós viver aqui, nada em excesso, tudo com equilíbrio, né? E saber dosar, né? É isso aí. Mais algum comentário ou vamos pro próximo? É isso? O próximo é o 19. Então aqui vamos para o 17. E para o homem disse, por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não poderás comer dela, maldito o solo para ti, com tristeza dele comerás todos os dias da tua vida. Esse também é complicadinho, né? Depois ele se desenrola. E aí agora ele está se dirigindo ao homem, né? Ou seja, quem está se dirigindo? Vamos lembrar que Deus aqui é simbólico, né? Que aqui é como se fosse um diálogo, Deus conversando com eles, né? Com Adão e Eva. Mas a gente já conversou sobre isso, que Deus não vai se dirigir a criatura nenhuma, né? E aqui então é a nossa consciência que representa Deus. A consciência vai dizer para o homem, por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não poderás comer dela? Maldito o solo para ti, com tristeza dele comerás todos os dias da tua vida. Aqui é mais ou menos uma continuação daquele que a gente viu, né? Só que agora está se direcionando ao homem, no caso.
né? Que é a mesma humanidade, né? Que na verdade o homem, que é Adão, e mulher, que é a Eva, são como é que é? Vamos dizer, me fugiu agora, são tipos de psiquismos da personalidade, tipo de personas da humanidade, né? Que tem, né? Então aqui o Severino diz assim: a desobediência do homem, adicionada ao fato de ter ouvido a mulher, trouxe para ele como colheita a tristeza. Itvazon em hebraico, que é a palavra-chave deste versículo. É como se fosse uma tristeza pelo remorso da desobediência. Tristeza não pelo trabalho, mas pela desobediência do homem, e isto o levou a colher a maldição do solo, representada pelo que sai dele: bactérias, fungos, moscas, formigas, além de participar das consequências futuras daquele ato. Então aqui a gente vê também que é uma consequência daquele que a gente viu antes. Ou seja, então ele escolhendo o caminho equivocado, que Adão e Eva estavam juntos ali na jogada, né? E ficou aquele jogo de empurra-empurra que a gente estava comentando antes. Então o que acontece aceitando essa proposta? Vai gerar aquilo tudo que a gente viu, né? Vai gerar a dor, o sofrimento, a infelicidade, não ter cumprido as leis, né? E o fato de não cumprir as leis gerando a infelicidade, consequentemente vai gerar uma tristeza, né? Não vai gerar uma felicidade, vai gerar uma tristeza. E essa tristeza também, aqui também ele comenta através desse arrependimento também, né? De não ter feito o correto. É como se nós, por exemplo, aqui, nós temos uma oportunidade de reencarnação aqui, a gente não cumpre ela. Aí chega do outro lado lá e lamenta, né? Poxa, fica triste, por que eu não fiz o que era para fazer? Aí vem a consciência, né? Como diz aqui, não é Deus, é a consciência que vai nos cobrar. Aí vai ficar chateado, poxa, eu podia ter dado mais, ter feito mais coisa, né? Então é mais ou menos por aí também, né? O que vocês querem comentar aí? Aqui tem um pouquinho. Deus pôs uma maldição diretamente na terra em vez de colocá-lo no homem. Adão foi comissionado a trabalhar com a terra, mas já não seria por puro prazer. O homem se submeteu tão facilmente ao apelo da mulher que ele comeu o fruto proibido. Agora seu trabalho na terra seria misturado com dor. De todos os lados ele seria confrontado por competidores. Aí já é o 18, né? Espinhos e cardos. E aqui a gente tem que trabalhar, né? E agora aqui, por exemplo, para nós aqui no sul é frio, é chuva, é calor. Agora tá frio, tem que levantar cedo, tem que enfrentar a vida, tem que trabalhar, né? Nesta terra. Então tem essas adversidades, né? Tem essas dificuldades que a gente encontra. Dificuldades inúmeras que a gente encontra no caminho, né? Tanto materiais quanto espirituais. São os percalços, mas isso é tudo fruto dessa inconsequência, de não ter cumprido as leis. Se nós tivéssemos aceitado a proposta, tivéssemos na verdade recusado a proposta da serpente, esmagando a sua proposta, a sua cabeça, nós estaríamos bem, né? Mas na verdade a gente aceitou a proposta. E agora não adianta reclamar, hein? Aí quer comentar algo? Aqui, basicamente, o que a gente comentou, mas eu achei interessante que ele explica assim bem. Visto que atendesse à voz de tua mulher. Ele fala assim: em geral, os homens não dão ouvidos às suas mulheres. E isso lhe traz dificuldades. Olha aí. Às vezes traz dificuldades também. Nesse caso, Adão, na qualidade de primeiro homem, não tendo sofrido a tentação da parte do enganador, ou decidiu agradar sua mulher, conforme pensam os estudiosos, ou então gostou da aparência do fruto proibido, e sofreu pela sua própria tentação particular.
ele foi internamente tentado, devido a uma fraqueza inerente. Era inocente, mas fraco. O trecho do, acho que é o 1 Timóteo 2,14 indica que o homem caiu deliberadamente. É bem que nem tu comentou, né? Às vezes a gente faz de conta, não vou querer aprender alguma coisa, ou não vou estudar mais para mim não me complicar. Né? A gente está aceitando também, né? Pois é uma também proposta. Está aceitando. O que nem é que, apesar de como é que ele ter sido inocente, apesar de inocente, mas era fraco. Também é o seguinte, às vezes saber que alguma coisa é errada, mas todo mundo faz, mas eu sou tão pobre, Deus é tão grande, tem tanta gente para cuidar, não vai... Deixa a vida me levar, né? E assim vai indo na conversa, como se diz. E a conversa do mundo a gente já sabe bem a proposta. A proposta é a da serpente, né? O que a gente estudou aqui é a proposta que está em vigor ainda, na maioria dos casos, né? Então, para te aceitar a proposta da serpente é muito fácil, né? É muito fácil. Agora, para te recusar e aceitar o caminho da verdade, aí esse é o mais complicado. Seria o caminho mais difícil. Mas é o caminho mais difícil, mas é o caminho que vai nos dar mais alegria no final do caminho, né? Mais felicidades. Nós vamos enfrentar as dificuldades com luta, com fé, com amor, mas nós vencendo os percalços, nós vamos ter uma recompensa muito grande perante a consciência no final de tudo, né? E isso é que tudo é que vale a pena. Que a partir do momento quando a gente tem a consciência do que eu estou fazendo na minha vida, então eu vou almejar aquilo tudo que eu estou projetando. Se eu estou me esforçando no bem, o final do caminho vai valer a pena, não importa o que aconteceu durante o caminho. Mas agora se eu recusei, se eu tropecei, não levantei, aí depois vai ser complicado, vai ser como diz aqui, né? Vai vir a tristeza, o arrependimento, vai bater em nós e nós, né? Infelizmente. E eu gosto, o Champlin é legal que ele dá referências para o Novo Testamento, isso é muito bacana. E vejam, aí vocês vão ver ali, ó, nesses comentários que ele está trazendo do Champlin, os comentários dele sempre vai puxar, ele já puxou várias vezes as cartas de Paulo. Sim. Realmente ele... Ou seja, viu como faz sentido? A gente precisa entender isso aqui. Como é que nós vamos estudar as cartas de Paulo futuramente se a gente não tem uma noção disso aqui? Nós vamos chegar lá, ele vai falar um monte de coisa de casamento, filho, não sei lá. O que é isso aí tudo, hein? Nós vamos entender como um casamento, como coisa assim que a gente vive hoje. Então é necessário, se a gente quer estudar, dar continuidade, veja que uma coisa puxa a outra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos lá para o 18. Então. No 18 é mais curtinho. Ela diz assim: ela te produzirá espinhos, e abrolhos, e comerás a erva do campo. Aqui está dando continuidade, né? Ou seja, então a gente comentou há pouco tempo os espinhos, as dificuldades que nós vamos encontrar aqui nessa terra que a gente está vivendo. Aqui ele diz, mesmo com a plantação de sementes boas, brotarão junto com elas espinhos e abrolhos, e outras ervas daninhas do campo. Aqui já logo me faz lembrar a parábola do joio e do trigo. Olha só, veja como Jesus está dando explicação dessa passagem. Jesus ele vai lá na Gênesis lá e traz para os ensinamentos do Novo Testamento essas palavras. Quando Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento à lei. Então aquela época eles tinham todo mundo, os judeus, e Jesus era um judeu, né? Tradição judaica. Eles tinham conhecimento disso aqui que nós estamos estudando, do Pentateuco de Moisés, era o que tinha na época. Então várias vezes, por isso que o Paulo, que era um doutor da lei, né, judaica,
ele vai estar sempre mencionando isso aqui, o que ele estudou. À luz do Evangelho de Jesus, olha só. Porque ele tinha os estudos ali, né? Os estudos judaicos, ali, a tradição que eles tinham ali, mas não tinha o Evangelho de Jesus. Aí até no livro Paulo Estevão, quando ele, né, caiu lá do camelo no deserto e tudo mais, ficou cego, aí se converteu, de Saulo virou Paulo, ele já queria sair pregando o Evangelho de Jesus. Aí o Ananias disse para ele, foi quem curou ele da cegueira dele, né? Cegueira espiritual, na verdade, né? Ele disse: Paulo, te acalma, tu tá muito afoito, eu sei que tu quer divulgar o Evangelho de Jesus, mas é necessário que tu estude primeiro o Evangelho de Jesus. Porque ele tinha o Pentateuco de Moisés, né? E era fiel àquelas leis de Moisés. Mas quando ele conhece o Evangelho de Jesus, ele já quer. Não, cara, tu tem que refletir isso aqui, tu tem que estudar. Não é assim. Aí ele foi lá pro deserto, ficou 3 anos lá no deserto, meditando, estudando o Evangelho de Jesus. Só 3 anos? Só 3 anos estudando ali, né? O Evangelho, porque na época ele tinha as anotações, eu acho, de Mateus ali, de Levi, como diz. E ele tinha só aquele Evangelho ali para ele meditar. Né? E aí então ele começou então trazer isso aqui, complementando com a luz do Evangelho de Jesus. E hoje o que a gente faz? A gente pega a primeira revelação que nós estamos estudando aqui, complementa também novamente com o Novo Testamento, com a segunda revelação, que é Jesus. E aí então, né, se dá a conclusão ali, fechamento de tudo à luz da doutrina espírita. Né? Então um vai completando o outro. Isso é muito importante, né? Então aqui ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás a erva do campo. Aqui então a parábola do joio e do trigo, lembram? Que a parábola tem no campo lá, tem os fazendeiros, os filhos vão falar com o filho com o homem, né? Com o pai deles lá, que representa Deus no caso, né? Da parábola. Eles, e agora o que nós vamos fazer? Vem um inimigo aqui no campo e semeou o joio no meio do trigo. O que nós vamos fazer, pai? Vamos arrancar o joio? Aí o que ele diz? Eles, não, deixa os dois que eles vão crescer junto, e no crescimento nós vamos ver o que é um e o que é o outro. Vamos fazer essa separação entre o joio e o trigo. Porque se arrancar antes, como é que eu vou saber o que é o joio e o que é o trigo? Porque dizem que é meio parecido, eu nunca vi, né? Ali na lavoura, ali, o joio e o trigo. Até seria interessante olhar, né? Mas diz que é meio parecido quando são pequenos. Só vai conhecer depois quando o quê? Quando Jesus diz assim, ó, reconhece-se a árvore através do fruto. Então aquela árvore que tem bons frutos, né? Aí tu vai poder colher. Agora aquela outra vai ser queimada, vai ser jogada, que é o joio, né? Bem interessante, né? Agora que tu falou disso aí, me lembrei da tal da mostarda que eles falam, né? Que afeta o tamanho de um grão de mostarda. Ah, também tem a parábola da mostarda, a semente. Eu vi no mercado lá no Nacional, eles vendem sementinhas, né? Mostarda. Eu não conhecia, porque mas é bem pequenininho mesmo, Tu né? vê só. Não conhecia. E que se torna uma árvore grande, Que né? exemplo, né, que ele deu. É. Bem redondinho, assim, bem pequenininho também. Imagina, se tiver a fé do tamanho daquela sementinha. Aquela sementinha bem pequenininha. Viu só? Então o que vocês querem comentar desse 18 aí? Ele é curtinho, né? Tem pouquinha coisa. Fala dos espinhos. Aqui espinhos e cardos, que eu até comecei a ler, que crescem profusamente sem cultivo e não produzem comida para o homem. Essas plantas aparecem como símbolo de julgamento e desolação no lugar da adoração. Em todo caso, uma conotação ruim é ligada à natureza dessas plantas. Aí depois é a morte física do próximo. É que isso tudo é o quê? Continua novamente a consequência da atitude de Eva, né? De Adão. Então que eles vão colher o quê? Frutos de iniquidades, né? Que é o que estamos colhendo hoje. Os espinhos, abrolhos, né?
É isso que aconteceu. Então ele é curto, né? Aí tu quer comentar? Não, isso é bem... É isso, né, gente? E no 19 diz assim: com o suor do teu rosto comerás o pão até voltares à terra, de onde foste tomado. Porque pó tu és, e para o pó voltarás. Esse aqui a gente já ouviu falar bastante, hein? Muitos já ouviram falar sobre isso. Então a consequência disso tudo, com o suor do teu rosto vão comer o pão até voltares à terra, de onde foste tomado. Porque pó tu és, e para o pó voltarás. O que diz aqui, ó? Então nós vamos ter que trabalhar aqui, né? Enfrentar as dificuldades que a gente está enfrentando, por causa das consequências das nossas escolhas. E por que diz assim? Nós vamos comer o pão com o suor do rosto até nós voltar à terra de onde nos foste tomado. Porque aqui nós estamos falando sobre o Jardim do Éden, né? E a gente já comentou também dos exilados do sistema de Capela, que vamos dizer que era a escória daquele planeta lá, e veio tudo para cá. Então eles vieram para cá, ó. Então nós vamos sofrer as consequências aqui, ó. Até um dia nós vamos ser dignos novamente de voltar de onde a gente saiu, entendeu? De onde nos foi tomado, que a gente estava num lugar melhor, só que a gente não aceitou, a gente era a escória daquela humanidade. A gente veio para o mundo primitivo para trabalhar, comer o pão com o suor do nosso rosto, que a gente come até hoje, né? Tem que trabalhar, né? Lei do trabalho. É necessário que todos soem para ter o seu sustento. É impossível aquele que fica ali parado sem fazer nada que vai ganhar assim alguma coisa de graça, né? Então é aquilo que nós vamos ter que enfrentar, as lutas mesmo. E aqui diz assim: porque pó tu és, ó. Por que ele diz que nós somos pó, e para o pó voltarás? Nós podemos dizer o que a gente estudou na doutrina espírita, na questão, se eu não me engano, é a 540, que diz assim: do átomo ao arcanjo. O átomo seria a representação, vamos dizer assim, desse pó. Ele não é uma partícula minúscula. A gente vem desse átomo, né? Então, ou seja, a gente reencarna também. A gente reencarna. E a gente então a gente vem, ó. Então nós somos esse pó, a gente reencarna, mas para o pó voltarás. A gente não desencarna, não vai voltar novamente para a Terra. Aqui está se referindo, nós podemos dizer, a reencarnação também. Lei de reencarnação. Nós voltamos ao pó e nós retornamos ao pó. A gente vem para o corpo físico, deixa o corpo físico, volta para o plano espiritual. Não é, gente? Vamos ver o que o Severino diz aqui, ó. A necessidade de colher com o suor do rosto representa a colheita do homem pela dignidade do trabalho, e não um castigo, ó. O suor pelo trabalho é um suor digno, pois o trabalho é uma força de oração. Lembremos que Deus trabalhou 6 dias na construção do universo, e com isto foi o primeiro a nos dar o exemplo da dignidade e da conquista através do trabalho. Rashi afirma que seria para o homem a colheita após o esgotamento e o cansaço pelo trabalho. O versículo conclui com a lição da destruição do corpo e a permanência do espírito. Bingo, viu só? Não, tudo certinho, né? E vem um comentário, a gente comentou aqui antes de ler esse aqui, mas fechou certo, ó. Aqui nesse do Espírito Cecília, ela também tem um comentário. Ela diz: aqui a doutrina brilha como um farol de revelação. O homem expulso do paraíso foi trazido para o planeta Terra, onde teve de trabalhar para se sustentar. Mas estudando este versículo, ficamos muito contentes, porque diz o Senhor: comerás o pão com o suor do teu rosto,
até voltares à terra, de onde fostes tirado, pois tu és pó e ao pó hás de voltar. De onde o Espírito foi tirado, da quinta essência do universo, do fluido mais puro. Ele, o Espírito do homem, não foi tirado do pó da terra física, e sim do pó do universo, o fluido universal na sua maior pureza. E um dia, quando atingir a perfeição moral, adentrará a categoria dos espíritos puros. Viram só? Aqui está se falando ao espírito, né? Explicando a natureza do espírito, na questão 82 do Livro dos Espíritos, ensinar os espíritos codificadores. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Viram só? Na questão 82, Estudando a Bíblia, vibramos de alegria por constatar que o pó a que o Senhor se refere é o mundo eterno da casa do Pai, a morada celeste, aonde um dia todos nós voltaremos. Que nós, como a gente comentou também, nós vamos reencarnar, a lei das reencarnações, mas nós vamos retornar à casa, né? À pátria espiritual e assim por diante, né? Tranquilo, então? O que vocês querem comentar aí? A morte física não seria imediata, mas seria inevitável. Porquanto és pó e em pó te tornarás. O tipo imediato de morte que o homem sofreu foi espiritual, separação de Deus. Acho que isso aqui tu pode controlar aqui pra mim. Quando fechar no versículo, tiver comentário, tu lê aí pra nós, a favor. E o Mateus? Ele comenta, né? No jardim do Éden, o homem tinha de cultivar o solo, mas então sua tarefa era comparativamente leve. Ele tinha tempo para lazer, adoração e desenvolvimento espiritual. Mas agora, para obter um mínimo de sustento, ele precisava suar. E continuaria a cumprir sua sentença perpétua, pois o labor e o suor haveriam de continuar até que voltasse à terra, ao qual fora formado. É o trabalho, né? Vai evolução, tudo que a gente vai estudando e trabalhando para combater as más inclinações está... Principalmente o trabalho espiritual, né? Que está por fazer ainda, na verdade, né? A gente não concluiu isso, porque a gente já chegou, podemos dizer, a um nível intelectual já de entendimento, né? Mas a gente não conseguiu ainda um nível moral. Ainda está por fazer, por ser realizado ainda essa tarefa. E que infelizmente muitos ainda, por causa da preguiça, da má vontade, das influências, das tentações da serpente do mundo, acabam se desviando do caminho. Só que vão sofrer as consequências também por causa das más escolhas, né? Então vamos para o agora, deixa eu ver aqui. Vamos para o 20. Que diz assim: e chamou Adão a sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Aqui está o 20 e 21. E Deus fez para Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então 20 e 21 junto, é uma continuação. Que aqui chamou Adão a sua mulher Eva, porque ela foi mãe de todos os viventes. E Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O que será que essas túnicas de pele? Vamos ver aqui, o Severino diz assim, Deus continuou a fazer coisas por Adão e Eva, apesar da desobediência deles. Deus continua nos amando, protegendo e nos dando chances, apesar de nossas falhas e imperfeições. O sacrifício do animal, o cordeiro, para retirar sua pele, representa a morte do cordeiro, que posteriormente foi abraçada pelos hebreus,
como oferta de Deus no templo. A Irene Pacheco Machado diz que é a doutrina espírita que nos explica sobre a veste do espírito. Aqui, Deus vestiu o perispírito do espírito, culpado com túnicas de peles, o corpo humano. É o revestimento que a gente necessita. E a gente pode dizer assim, e quando, por exemplo, fomos exilados do sistema de capela e viemos para o mundo primitivo, por que diz aqui túnicas de pele? Algumas traduções aí, todas as traduções dizem assim, túnicas de pele? Ou fala de túnicas de animal, alguma coisa assim? Aqui diz que é túnicas de pele. E essas indumentárias podem ter vindo de animais sacrificados, ainda que o texto não o diga especificamente. Aí todas é túnicas de pele, então? Então a gente pode dizer assim também, nós estávamos num jardim de delícias, que era um orbe que nós estávamos lá no sistema de capela. Só que a gente estava bagunçando, matando, roubando, e etc. Nós éramos a escória. E aí então fomos banidos para um mundo um mundo primitivo. No mundo primitivo, gente, que tipo de corpo nós vamos ter, que túnica nós vamos ter para revestir os nossos espíritos? Nós vamos ter esse corpo aqui? Não vai ser aquele macacóide peludão lá, túnicas de pele. Entendeu? Faz sentido, né? E aí como é que seria a sensação de hoje, por exemplo, a gente ter esse corpo, ter tecnologia, tudo, de repente nós vamos ser banidos lá para o mundo primitivo que está começando do zero e ficar olhando aqueles macacóides lá, tudo lá, se batendo lá, caçando, fazendo um monte de... A gente vai ficar apavorado lá no meio deles, né? Mas isso é questão do quê? Da nossa sintonia, né? Imagina aquelas pessoas aqui hoje no nosso orbe mesmo, que estão matando, estão fazendo um monte de atrocidades aí. Eles não estão ainda na barbárie, no primitivismo ainda? Eles estão em sintonia com o primitivismo. Com aqueles animais lá que brigavam, lá, que se matavam, que até comiam um ao outro lá, vamos dizer. Né? Que era pau e pedra e fogo lá. E aí então eles vão para o mundo em sintonia com o pensamento deles, com as atitudes deles. Né? O que tem de comentário? Aqui tem o seguinte. Ele fala o seguinte: para intérpretes cristãos, isso significa a provisão por meio de Cristo em face da sua obra expiatória, além da retidão que ele oferece como resultado de sua obra. As vestimentas recebidas por Adão e Eva foram-lhes supridas divinamente. Agora estavam de novo aptos a estar na presença de Deus, Adão e Eva. Ver no dicionário antigo expiação. Notemos que as vestimentas foram uma provisão notável. Serviam para encobrir a nudez dos olhos, além de servirem para proteger contra as intempéries. Assim também a missão de Cristo é uma provisão geral de tudo quanto é bom. O primeiro sacrifício, os comentadores observam sobre como esse primeiro sacrifício, realizado pelo próprio Deus, lançou a base para um sistema sacrificial da fé dos hebreus. Ele comenta aqui de expiações, né? Agora estavam de novo aptos a estar na presença de Deus. Ele comenta aqui para ver o artigo intitulado Expiação. Notemos que as vestimentas foram uma provisão notável. Serviram para encobrir a nudez dos dois, além de servirem para proteger contra as intempéries. A gente vai necessitar de um corpo físico para poder viver as intempéries aqui, né? Nas dificuldades. Né? E vai ser tipo como a gente comentou, vai ser uma misericórdia divina, um perdão divino que vai nos dar uma nova oportunidade. Vai nos dar um corpo para nós poder tendo uma nova chance, né?
Então vamos para o 22. O 22 diz assim: disse Deus, Adão já é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, que ele agora não avance sua mão, não tome também da árvore das vidas, e coma e viva eternamente. Esse é mais... complicou um pouco mais longo, né? E disse Deus, Adão já é como um de nós. Ou seja, que ele aceitou a proposta, né? Conhecedor do bem e do mal. Ou seja, aqui mostra que a serpente ganhou, né? Que ele agora não avance sua mão, não tome também da árvore das vidas, e coma e vive eternamente. Porque na verdade não tome também da árvore das vidas, que a árvore da vida é a vida com V maiúsculo, né? É a vida que a gente deve cumprir as leis. Essa é a árvore da vida, com V maiúsculo. Só que daí, como ele aceitou a proposta da serpente, né? Vamos ver aqui o comentário. Conhecedor do bem e do mal, mas não conhecedor da verdade e da mentira. O homem tem em seu íntimo a sabedoria. Esta ele pode utilizar tanto para o bem como para o mal. Seu livre-arbítrio lhe concede esse direito de escolha, mas as consequências dessa escolha lhe são imputadas como colheita. Deus não lhe permite ter acesso à árvore das vidas. Só Ele determinará em que geração colheremos os frutos da nossa escolha. Árvores das vidas não deve ser entendido como árvore da vida, nem interpretada literalmente. O fato de Deus não deixar o homem ter acesso a ela, colocando 2 anjos para guardá-la, significa que só a Deus pertence o dom das vidas. Aí tem no 22, não. Não. Aqui tem um pouquinho. 22. O homem e a mulher tinham buscado ser como Deus, que sabe o bem e o mal, mas como seres que são soberanos. Mas nunca poderiam alcançar esse status. Eles só possuíam o fôlego e a imagem de Deus. Por conseguinte, sua intrusão em um âmbito que não era deles foi uma negação do seu estado de criatura e uma rebelião contra a singularidade do Criador. O homem tinha de ter o acesso impedido à árvore da vida, para que ele não a fixasse na rebelião. Exatamente, porque o que foi a proposta da serpente? A proposta dela era que a humanidade não fosse para a árvore da vida, ou seja, que não tivesse o conhecimento das leis de Deus, e aí então a proposta dela é para desvirtuar, né, essa ideia, para que a humanidade toda ficasse no propósito da serpente, mais ou menos por aí. E aí diz alguma coisa? Aqui, a parte que eu vi um pouco diferente que ele comentou aqui, ele fala, alguns intérpretes como Crisóstomo e Agostinho aludiram a essa declaração divina em um sentido irônico e sarcástico. Vejam este homem tolo, pensa ele que pode tornar-se como Deus? A serpente disse que ele poderia tornar-se como Deus, mas olhem agora para ele. A imagem de Deus foi implantada no homem, mas este, mediante outro ato impensado, poderia danificar mais ainda a obra divina, tornando-se o tipo errado de ser imortal. O homem remido deverá ser como Deus, mas somente da maneira aprovada pelo Senhor. Se o homem viesse a viver para sempre, isso impediria que ele viesse a sofrer o resultado final da maldição divina, a morte. Por conseguinte, a expulsão do jardim do Éden tornou-se necessária a fim de evitar isso.
Eu acho que a questão aqui que ele comenta dele não ter não saber de imediato isso seria também. Deixa eu só reformular o que eu estou pensando aqui, senão não vamos perder. Não vai chegar. Não, tranquilo, te concentra aí, não tem problema. Não, é porque eu acho que aqui, se a gente voltar algumas partes também, nós temos um Deus que ele não é punitivo, né? Ele é justo. Eu acho que a questão aqui que ele comenta, que se ele soubesse dessa árvore da vida, talvez seja também por uma questão de bondade de Deus, né? Porque também, que nem ele tá, pelo que eu entendi que ele está comentando aqui, se o homem soubesse que ia ser imortal, por exemplo, eu posso deixar para outra vida, porque eu sou imortal, eu vou reencarnar uma hora e tudo, né? E eu acho que a questão ali que ele disse de não ter acesso primeiro à árvore da vida seria, eu acho que volta um pouco que a gente tinha estudado, de por que teve a maçã, por que teve a serpente, ou seja, para o homem crescer e evoluindo, estudando e entendendo tudo que ele está passando, né, também. Para poder um dia até chegar realmente à árvore da vida. Sim, porque o que eu vejo ali que ele comentou que poderia levar à destruição seria o contrário, uma pessoa que se rebelasse e não quisesse aceitar, né? Não sei se teria como também um espírito ficar várias vezes se rebelando. A gente sabe que tem alguns espíritos que são mais, né? Que eu acho que ele comentou aqui no sentido também do que a gente comenta de Adão, né? Imagina se toda a raça fizesse isso de vou deixar sempre para depois. O que ele fala ali de excluir a humanidade é de não ir evoluindo, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa que aconteceu mais ou menos com a gente, assim, né? Esse exílio de Capela lá, que era a escória de lá, que não aceitou a proposta, estavam matando, roubando, fazendo atrocidade lá. Foram exilados para cá, que era um mundo primitivo no início. O que aconteceu? Alguns deles voltaram, retornaram à pátria de origem, a pátria que eles foram exilados, porque eles conseguiram, né, adquirir virtudes, mérito para isso. Mas muitos, infelizmente, olha só o tempo do mundo primitivo, já faz quantos milhões de anos até agora. Mas muitos ainda, que somos principalmente até nós mesmos, estamos aqui ainda. Por que uns voltaram logo e outros ainda estão aqui ainda? Porque são os renitentes ainda da proposta de aceitar a proposta da serpente. Já foi exilado, veio para cá, sofreu, tu não aprendeu, está aqui ainda. Renitentes é que tem renite. E tem renite nós também. Nós tudo temos renite, hein? E tem renite também, porque são os males do mundo, né? Que foi nós mesmos que plantamos. Sim. Mas então a ideia é essa, olha só como tem gente tão rebelde que até agora não se aplumaram ainda, para não voltaram ainda para esse jardim de Éden ainda. De tão rebelde que são. Já tiveram quantas e quantas reencarnações e só vão voltar a partir do momento que se redimir através das leis, né? Das virtudes. Enquanto não se redimir, ele vai ficar aqui comendo o pó da terra, aqui, como diz ali, né? Vindo ao pó, do pó retornará, até ele aprender. Como tu disse, através das encarnações vai evoluindo, vai aprendendo, mas ele pode não aprender para o bem, né? Ele pode ficar renitente ali no mal, ali insistindo e vai arcar com as consequências. Ele pode ficar inventando a bomba atômica, por exemplo. Vai ficar se rebelando contra Deus, contra a humanidade, contra obras já. Imagina quanto esforço para criar, quanto trabalho, quanto esforço de uma arquitetura, de uma torre gêmea. Aí uma pessoa com um problema lá vai lá e derruba tudo lá, homens bombas lá. Pô, mas isso aí, né, vai dizer que não é uma judiaria isso. Todo um trabalho, quantos milhões de trabalhadores ali, sei lá quanto, projeto e dinheiro naquilo ali. Aí vai um cara ali com um problema e derruba tudo, vai tudo ao chão.
né? Então esses aí, eles têm um pensamento primitivo ainda, de destruição, né? Então eles esses aí provavelmente já vão voltar para o mundo primitivo novamente, porque eles vão conseguir acompanhar a evolução do orbe, né? Então eles vão ter que voltar, porque a sintonia deles é isso, a animalidade ainda, né? A destruição, a morte. É isso, gente? Isso, Então aqui tem o 23 e o 24, ó, junto ali. No 23 diz assim: Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra de onde foi tomado. Então aqui é aquilo que a gente estava comentando, né? Então a nossa consciência não está em sintonia com aqueles que querem progredir lá, como a gente comentou, no sistema de capela lá. E aí então ele vai ter que, né? Ele vai ser expulso, então, né? Vai acontecer esse exílio aí. A gente acabou de comentar isso agora, né? Antes do versículo. E por que diz assim, vai do jardim do Éden para cultivar a terra de onde foi tomado? Ele vai ter que cultivar a terra de onde foi tomada. Lembra que a gente comentou, foram exilados para o mundo primitivo. Quando a gente sai do animal e adentra o reino nominal, qual é o primeiro estágio de evolução nossa? Qual é o primeiro estágio de evolução de orbes para nós? Aquele que está iniciando no reino nominal. Qual é o primeiro? Que vai ser simples e ignorante, não sabe nada ainda. Vai começar em que tipo de mundo? No primitivo? Isso, no mundo primitivo. Não entendi. Então por isso que ele diz aqui, vai cultivar a terra de onde foi tomado. Ele saiu de lá. A gente começou no primitivo, né? Todo mundo vai começar no primitivo. Ninguém vai começar no jardim de Éden. Isso é importante a gente ter. Daqui a pouco as pessoas vão começar a achar, não, pera, então quer dizer que a queda do anjo, isso é coisa da Igreja Católica, né, gente? Não vamos cair nessa aí de novo. Tá? Que nós éramos perfeitos, era um anjo, que muitos têm essa ideia aí. E aí então aconteceu essa queda, por desafiar, querer ser o Deus, né? Querer ser mais que o próprio Criador. Isso é coisa da Igreja Católica. Nós, espíritas, estudamos o evolucionismo. Então a gente adentra o reino nominal, a gente não começa no mundo do jardim de Éden, no mundo perfeito. A gente começa no mundo primitivo e vai galgando aos poucos. Então, ou seja, a gente adquiriu uma conquista de chegar até um mundo melhor. Mas só que chegando lá, de repente, teve outras propostas, subiu para a cabeça, como se diz, né? A gente já galgou, muitos já galgaram, começaram no primitivo, já passaram com expiações e provas, né? Agora vai ter a próxima etapa, que é a regeneração. Depois já é mundos felizes aí, né? Ditosos, felizes, e assim vai. Então essas são as etapas. Quando Cristo diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então a gente começa, ninguém começa lá, começa por cima. Todo mundo vai ter que começar por baixo, devagar, ali trabalhando, né? Então, se aqueles que chegaram ao sistema de capela, que estava acontecendo essa transição, né, dizem que era bem parecido com a transição de hoje para a regeneração, eles não aceitaram, então volta, né? Volta, vai começar de novo lá no primitivo. Ou aqueles de nós que de repente não está no mal deliberado, mas também está na preguiça, não quer nada com nada, só quer viver a vida, né? Trabalhar, comer, dormir. Então ele pode também ser exilado para um mundo de expiações e provas. Ele vai continuar no mesmo mundo que estava. Também ele não vai progredir, ele não vai passar adiante. Já chegamos no 24. Então o 24 diz assim: e ele expulsou o Adão e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a chama da espada que gira,
para guardar o caminho da árvore das vidas. Olha só, e agora? Tá vendo? Olha, agora tu escuta. A Irene Pacheco Machado diz O assim: Espírito Cecília, né? A psicografia. do Espírito Cecília, desculpa. Ao vestir a túnica da carne, corpo físico, porém o homem teria que morrer, isto é, desencarnar. Como é sábia a doutrina espírita, pois ela nos explica como ocorre a morte do corpo físico. Dizem alguns teólogos que o homem poderia evitar a morte. Concordamos com eles. Se o homem não tivesse falido, não reencarnaria num corpo de carne. Portanto, nem todos os homens faliram. Existem aqueles que obedeceram a Deus, seguindo desde o princípio os caminhos do bem absoluto. Isso significa evidente na seguinte questão. Isso fica evidente na seguinte questão do Livro dos Espíritos, apresentada por Kardec aos espíritos codificadores. Questão 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos? Não? E a resposta foi: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Os espíritos que jamais faliram são os querubins, que guardam a árvore da vida, isto é, são os ministros de Deus, com suas espadas luminosas, raios de amor sobre os espíritos errados. Na doutrina espírita, estudamos que à medida que o homem erra, os erros vão alojando-se no perispírito, e esse vai ficando disforme. O homem e a mulher errados quiseram esconder dos outros homens que eram puros as suas deformações. Eles quiseram tapar os seus erros com as folhas de figueira, mas não conseguiram esconder os seus erros de Deus e foram expulsos do paraíso. Fez Deus umas túnicas de peles e o vestiu. O corpo do primeiro homem aqui, na terra, era coberto de pelos. Olha aí. O corpo físico oculta as deformações do perispírito. Coberto de carne, o corpo físico esconde as deformações do nosso perispírito. Mas, diante de Deus, permanecemos nus. Ele conhece os nossos erros. Todas as vezes que estamos fazendo coisas erradas, distanciamos-nos do olhar penetrante dos nossos pais e daqueles que têm o poder divino de ler a alma. Sentem-se envergonhados os que ocultamente praticam atos de desobediência a Deus. Todos os culpados sentem-se nus e envergonhados-se diante de um olhar divino. Olha aí, ela deu um comentário também daquilo que a gente estava estudando, mas tu vê que está tudo em sintonia, né? Deu tudo certo com aquilo que a gente estava refletindo. E aqui o Severino diz assim: os querubins de Deus são mencionados mais de 90 vezes na primeira aliança, Antigo Testamento. Simboliza os guardiões da presença de Deus. Os querubins são associados sempre às divindades. Neste versículo, eles são citados como aqueles que guardam o caminho para a árvore das vidas. Então tem duas interpretações. Então tem esses querubins, que até a benfeitora diz ali, que são aqueles que galgaram, né? Até tem a questão 100 do Livro dos Espíritos, lembram? Que são as ordens dos espíritos, né? Que até Kardec faz um estudo lá e traz para nós uma ordem, né, de elevação. Terceira ordem, que são os inferiores. Segunda ordem, que são os espíritos ali benfeitores, já espíritos do bem. E a ordem primeira, que são os espíritos puros, né? Então isso aí é a partir da questão 100, que explica em detalhes, né? Então os querubins são aqueles que galgaram já, né, da segunda ordem ali para cima, né? Não da terceira ordem, já passaram já.
E esses espíritos, para galgar isso, eles precisam do quê? Eles precisam o quê? Que eles precisam para chegar a esses níveis, a segunda ordem, a primeira. Como é que a gente faz para chegar lá? E vai ter que trabalhar o quê? Vai ter que trabalhar as virtudes, né? Cumprir as leis. Então esses espíritos eles já cumprem as leis de Deus na sua plenitude, tá? Então eles vêm aqui hoje nos auxiliar, né? Por misericórdia, vêm aqui nos auxiliar, nos ajudar, nos inspirar, para que a gente possa trilhar os caminhos que eles trilharam, o caminho do bem. Então eles fomentam este bem aqui na Terra. E outra coisa que a gente pode trazer também sobre esses querubins, tá? Que Deus colocou, ou seja, que a gente pode dizer assim, ó, então eles galgaram eles possuem essas virtudes, né? Eles cumprem essas leis. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, né? Então, se nós temos as leis nas nossas consciências, nós somos querubins em potenciais, né? Nós somos querubins em potenciais. Ou seja, então, para nós pegarmos, então a gente foi exilado desse jardim do Éden, tá? E para nós voltar para lá, que daí tem esses querubins guardando. Então a gente pode dizer também que são as leis que estão na nossa consciência, que enquanto a gente não cumprir as leis que estão nas nossas consciências, a gente não vai ser digno de retornar para lá. A gente não vai conseguir então passar por esses querubins aí que diz aqui, que estão guardando lá, né? A entrada do Éden lá. Por causa que enquanto a gente não cumprir as leis, não tem como a gente sair daqui. Então o único caminho, o único meio, e através do auxílio deles, como diz ali, que são os ministros do Senhor, né? Através do auxílio deles nós vamos conseguir vencer. E não tem que trabalhar muito, né? Praticar as virtudes, tudo, trabalhar no bem, para que um dia a gente possa sermos dignos de novamente retornar a essa pátria aí feliz aí. Ou a gente pode ficar no mundo de regeneração, que agora é o convite para todos nós aqui no planeta Terra também, né? Muitos podem voltar para o sistema de capela que eles querem de lá, foram tirados de lá. Outros podem ficar aqui, que eram daqui mesmo, né? Tudo depende, né? Mas para isso existe uma lei do mérito, né? Eu vou ter que ter um merecimento para isso, né? E aqui ele fala também os querubins e a chama da espada que gira para guardar o caminho da árvore das vidas. O que é essa chama da espada, né? Ali ela comenta, ali ela diz que essa chama o que é que ela diz ali? Que é como se fosse o amor, né? Porque eles dizem ali que eles espalham, né? Essa espada nós temos como símbolo também, Jesus nos traz no Novo Testamento, né? Ele diz, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, né? E aí Emmanuel dá um exemplo de espada simbólica, que já começa aqui na primeira. Essa é a primeira espada que aparece nas Escrituras, é essa de Gênesis. Depois ela aparece novamente. Emmanuel diz que a cruz que o Cristo foi crucificado, ela também tem um simbolismo em forma de espada, se vocês perceberem. É uma espada cravada na terra, né? Ó, né? E aí Emmanuel diz assim, no sentido horizontal simboliza o amor. A gente deve praticar o amor. E no vertical a fé. Olha só que interessante. Então esse vem a ser o simbolismo dessa espada. A gente deve praticar o amor aqui que o Cristo nos traz, nos ensina, e ter essa fé, né, na vida futura, né? Essa fé que vai fazer com que a gente acredite na imortalidade da alma, na espiritualidade, né? Nas forças superiores que todos nós temos dentro de nós.
Então faz todo sentido, né? Então a gente consegue já ter bastante elementos aqui que são símbolos aqui para a gente conseguir entender, né? E aí, o que vocês dizem aí? Que falam as coisas de querubim, mas é meio esquisito. Os querubins são seres angelicais que representam o poder de Deus e estão relacionados com seu trono. Duas figuras de querubins estavam na tampa da arca e muitos estavam entretecidos nas cortinas do tabernáculo e esculpidos nas paredes e portas do templo. Ezequiel os descreveu com a combinação de 4 faces: um leão, um boi, uma águia e um homem, com mãos de homens, pés de bezerro e 4 asas. Isso aí tá tudo lá no Apocalipse Essas também. criaturas foram incumbidas com a tarefa de deter o acesso do homem à árvore da vida, enquanto este estiver carregado com o fardo do pecado. Isso é simbólico, né, gente? Todos ali, tudo que diz ali tem no Apocalipse também, tudo ali, cada símbolo ali, que diz ali o boi, o leão, não sei o que, ali tudo é um significado, A né? águia A águia. e o homem todo. Os discípulos ali, os apóstolos de Jesus, cada um deles tem um desses aí. Aí diz que o Francisco de Assis, o João, ele diz que ele era a águia. Que a águia que está no alto, né? Tem a visão espiritual, entenderam? Então é mais ou menos por aí, cada um tem um significado. Não sei, ele negou Jesus 3 vezes. Hã? Ele negou Jesus 3 vezes. Quem negou? O Pedro. Eu falei que era o João. Francisco de Assis foi João. Tu falou Pedro? Não, falei João. Eu acho que ele falou Não, João. O João falou que era águia? Não, estudando, né? Nós estudando, daí foi verificado que cada um deles fazia parte dessa Quem simbologia. era a águia? A águia? É. João. Eu ouvi ele falar Pedro, juro. Quem dá mais? Quem que falou foi Pedro, foi João. Então, o que mais tem aí pra nós? Aqui ele tem uma parte que é bem diferente. Ele fala sobre a segunda dispensação, a consciência. Agora o homem possuía o conhecimento experimental sobre Deus. Agora ele conhecia o bem e o mal, e a sua consciência tornava-se seu guia. Mas ainda não havia lei escrita para guiá-lo. Essa dispensação terminou no dilúvio. Outro lastimável fracasso do homem. Primeiro artigo intitulado Dispensações. E ele comenta que tinha já as leis já estavam na consciência, né? Olha aí, ó. Que era o seu guia. Viu? Essa dispensação terminou no dilúvio. Dilúvio. Nós vamos estudar o dilúvio aqui no Gênesis. Outro lamentável fracasso do homem. Depois nós vamos ver futuramente com Noé ali, que é uma outra. Isso aí tudo é simbólico também. Uma pergunta, essa parte que ele comenta ali com o dilúvio também não teria a ver com essa parte que comenta sempre de Capela, dos lados de Capela? Porque se nós olharmos, por exemplo, o dilúvio, ele separou espécies, né, que iam continuar ali, né, que iam... Não, mas isso aí, né? esse negócio das espécies aí, nós vamos chegar lá. Eu não sei, eu não lembro quando é que é o capítulo agora. Mas isso aí tudo também é símbolos. Não, exatamente. Exatamente pelos símbolos. Que, por exemplo, no dilúvio ele pegava animais, né, que ia ter o dilúvio, então ia morrer, limpar tudo, eles iam achar uma nova terra e esses iam começar. Porque isso aí são níveis. Esse negócio do dilúvio e a construção da arca, a arca são níveis psicológicos, nossa. Porque a arca são 3 andares, tá? E aí tem um nível inferior, né, que eu não me lembro agora, que são um tipo de... é a animalidade, né? Seria
a ignorância, o primeiro nível ali da arca. No segundo nível ali já é um outro nível, já um nível mediano, né? E no terceiro nível da arca, que seria o nível, né? O nível de consciência, na verdade. Então seria a subconsciência, não, a inconsciência, aí seria o consciente, no segundo andar, o espírito consciente, e no terceiro andar, o superconsciente. É mais ou menos por aí já. A gente nem chegou lá ainda, mas só para dar uma adiantada, né? Só para dar um... Tu entrou nessa questão que falou aí. Mas então, só para nós entender, que muitos dizem, mas a arca pegou uma espécie de carnaval, isso tudo é simbólico, isso aí. Não existe nada disso aí. Por que teve que botar aves dentro da arca? Já começa por aí. As aves, há necessidade de prender as aves dentro do barco? As aves não voam? Né? Se estava tudo alagado, para que as aves tinham que prender? As aves não precisavam. Elas iam para a beira da montanha? Né? Então é para nós pensar um pouco, né? Então isso aí tudo é simbólico, isso aí que nós vamos chegar lá. E é bem interessante essa parte. Tem um livro, não me lembro que é um livro, se é um livro No Mundo Maior, de André Luiz, que o benfeitor fala sobre a casa mental. Que é a casa mental, que ele fala desses 3 níveis aí que eu comentei agora. Que é o inconsciente. Muitos vivem na inconsciência, né? Hoje, né? E aí então o consciente, que já é aquele que já desperta já, né? Para a verdadeira vida, né? Vamos dizer assim. Ele abre os olhos e desperta. Porque o inconsciente, ele está dormindo, a morte espiritual, está dormindo ainda. E aí então no consciente ele desperta. E o superconsciente ele já sublima, já, né? Ele já alça voo. Então, gente, deu certinho. Aí a gente concluiu então o capítulo 3. Tá? Então, que foi o exílio. Acho que deu para nós aprender bastante coisa, né? A gente aprendeu muito com esse capítulo do 1 ao 3. É verdade. Então, na próxima semana a gente adentra então no capítulo 4. Ok. Uma marca aqui nesse livro. Ah, tu já marcou ali, né? Então vamos agradecer a presença de todos e vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Marcou o versículo? Não, agora é o capítulo 4, né? Então vamos elevar o nosso pensamento e primeiramente, novamente, agradecer por esse encontro, por este aprendizado, e que a gente possa ser da melhor forma possível, com muita humildade, ter tido êxito nesses capítulos que estudamos até agora, que não temos pretensão nenhuma de encerrar interpretações, mas sim de aprender, Senhor. Humildemente, que os nossos mentores nos inspirem. Agradecemos muito pela intuição, pela inspiração que nos deram, para que a gente possa ter tido sintonia para conseguir refletir, aprender para nossas vidas, a nossa história, a nossa trajetória evolutiva. Muito obrigado por tudo. Com as bênçãos do nosso Pai Francisco, encerramos então as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.